Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é sempre um prazer estar aqui para levar a palavra de Deus até o seu lar. Olha, no programa de hoje nós teremos um teologando muito interessante. Nós vamos falar sobre imagem de escultura. Lembra daquele caso citado por Jesus a Nicodemos sobre a serpente no deserto? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado? Pois é, nós vamos falar sobre essa situação que aconteceu com o povo de Israel ali no deserto. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal para o povo que estava sendo picado ali por aquelas serpentes. E a pergunta é, Deus não tinha proibido construir ídolos para serem adorados? Por que ele mandou fazer aquela serpente? Então você vai saber hoje no nosso Teologando. Nós teremos também uma série de mensagens sobre ser igreja. Essa série de mensagens eu tenho ministrado na igreja que eu pastoreio, a Igreja Batista Nova Jerusalém, e eu resolvi compartilhar com você, telespectador, também. E hoje nós vamos falar sobre a importância de congregar, né? Uma parte fundamental em ser igreja do Senhor, congregar. E tem uma outra coisa muito interessante que faz parte de um dos nossos propósitos aqui do programa, que são missões. Só para você pensar, nesse tempo de pandemia, você já parou para pensar nos missionários que estão no campo? Como eles estão? O que está acontecendo no local aonde eles estão trabalhando? Você já procurou saber? Pois é, a produção do programa Propósitos de Vida entrou em contato com vários missionários e vários deles mandaram os seus relatos para que a gente tenha uma consciência e comece a orar por eles e procurar ajudá-los de alguma forma. Hoje nós teremos o relato do missionário Joselito, que se encontra no Peru, tá bom? Então, roda a vinheta aí, Vinícius. Esse é o programa Propósitos de Vida. Só tocar meu violão e não te sentir quando eu cantar a ti uma canção. Eu quero mais que cantar, eu quero só te adorar. Por isso eu te fiz essa canção. Eu não quero, Deus, só tocar meu violão e não te sentir quando eu cantar a ti uma canção. Eu quero mais que cantar, eu quero só te adorar. Por isso eu te fiz esta canção. Que o meu louvor passe das nuvens e chegue até o trono do meu Salvador. Que a minha canção seja uma oferta de amor a ti, Senhor Jesus. Eu não quero, Deus, só tocar meu violão e não te sentir quando eu cantar a ti uma canção.
mais que cantar, eu quero só te adorar. Por isso eu te fiz essa canção, que o meu louvor passe das nuvens e chegue até o trono do meu Salvador. Que a minha canção seja uma oferta de amor a ti, Senhor Jesus. Pois não quero cantar pra mim mesmo, não, só quero cantar para ti. Não quero dizer palavras só de lábios, não. Que o meu louvor passe das nuvens e chegue até o trono do meu Salvador. Que a minha canção seja uma oferta de amor a ti, Senhor Jesus. Eu não quero, Deus, só tocar meu violão. Eu vou ler o texto de Números capítulo 21, versículo 4 a 9, que diz: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E em Números 21, no versículo 9, está escrito assim: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. A pergunta para respondermos hoje é a seguinte: a fabricação dessa serpente de metal, ela não seria uma forma de idolatria? Pois Deus ordenou a Moisés que não fizesse nenhuma imagem de escultura. Isso está registrado em Êxodo capítulo 20, no versículo 4. E não fizesse nenhuma imagem para que também não fosse usada como ídolo. Mas quando você lê o texto de Números capítulo 21, Deus dá uma ordem a Moisés, faz uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, no versículo 8. Anos mais tarde, o povo adorou essa imagem. Você pode conferir isso em 2 Reis capítulo 18, versículo 4. Então, Deus mandou Moisés quebrar um mandamento que ele mesmo havia dado. Então, para nós meditarmos, primeira coisa, o mandamento contra imagens de escultura foi um mandamento proibindo fazer ídolos. No caso da serpente no deserto, Deus não mandou Moisés fazer uma imagem para o povo adorar. A serpente de metal, ela foi um símbolo
para o qual eles poderiam olhar com fé e assim serem curados. O que aconteceu depois com essa serpente, que eu citei no texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, que é idolatria. Esse símbolo ele deveria ter ficado para trás no deserto. Outra coisa a se pensar, nem todas as imagens são ídolos. A arte religiosa contém imagens, mas essas em si mesmo elas não são ídolos, a menos que sejam veneradas ou adoradas. Deus instruiu Moisés a fazer querubins, ou seja, imagem de anjos, para ficar na Arca da Aliança, mas eles não eram ídolos. Então existe uma diferença entre uma representação dada por Deus como um símbolo, por exemplo, no nosso caso de hoje, né? O pão e o vinho na ceia do Senhor. E essa diferença muito grande entre um ídolo fabricado pelo homem, tá bom? Esse foi o nosso Teologando de hoje. Existe um lugar bem perto de ti, onde eu quero estar, onde os anjos te adoram sem cessar. A sala do trono a sala do trono é onde eu quero estar. Leva-me, Senhor, pra perto de ti. Que há em mim, leva-me, Senhor, pra perto de ti. Quero te adorar com toda intensidade que há em mim. Pois minha alma está apegada a ti. Pois minha alma está apegada a ti. Pois minha alma está apegada a ti. A minha alma está apegada a ti, Deus. Apegada a ti. A minha alma está apegada a ti. A minha alma está apegada a ti. Como eu disse no início do programa, nós vamos falar um pouquinho de missões a partir de hoje.
Nós temos relatos de vários missionários que estão no campo e eles vão falar para nós o trabalho que eles têm desenvolvido e também sobre a situação neste momento de pandemia. Então hoje nós teremos o relato do missionário Joselito que se encontra no Peru. Então esse é o nosso quadro de missões. Oi, a paz do Senhor para com todos vocês. Eu sou Joselito Santos, sirvo ao Senhor Jesus aqui em terras peruanas há 29 anos. Sou missionário da Junta de Missões Jami, que está ligado à Convenção Batista Nacional Brasileira. E estou muito agradecido a Deus pelas igrejas da nossa convenção, pois tem segurado as cordas, tem mantido os trabalhos aqui em terras peruanas. Ou seja, a nossa missão aqui é implantar igrejas, formar obreiros, começar novas obras e estamos expandindo, ainda que lento, mas firmes em muitos lugares aqui em terras peruanas. E agradeço também a Deus pelas orações de muitos irmãos, tanto no Brasil como fora do nosso Brasil, tem nos dado essa força na obra do Senhor. O Peru é um país muito bonito, é um país milenar, onde tem uma cultura vasta e vem visitante de todas as partes do mundo conhecer essa linda terra. Essa nação se divide em 3 grandes regiões. A região costa, que é banhada pelo Pacífico e é banhada também pelo deserto. Inclusive, uma curiosidade, nessa região da costa não chove há mais de 80 anos. E principalmente aqui em Lima, tudo nublado. E tem as partes também andinas, que está muito perto daqui. São alturas. Aí também temos algumas igrejas e tem a outra parte da selva amazônica. Lá sim temos uma boa parte dos trabalhos que estamos fazendo com os nativos e assim estamos indo. Agora nessa situação que estamos passando da pandemia, o vírus, e atacou de cheio aqui a nação peruana. Inclusive alguns pastores amigos de outras igrejas morreram e muitos irmãos das nossas congregações estão infectados. Alguns deles estão com o estado crítico e por isso rogamos as vossas orações. Ok? Muito obrigado pela sua preciosa atenção e eu deixo o convite para que algum de vocês possa vir aqui conhecer os trabalhos que estamos fazendo da nossa Convenção Batista e também fazer um pouco de turismo, conhecer o nosso Peru. Que Deus abençoe grandemente e fica na paz. Nessa série de mensagens eu quero falar hoje sobre a importância de congregar. Em Hebreus 10, 25 está escrito assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais vedes que o dia está se aproximando. Essa tradução é da Bíblia King James. Nós estamos vivendo tempos em que a maioria dos crentes
não colocam o culto público que acontece em sua igreja como uma prioridade. E com isso, são criadas diversas desculpas para deixar de comparecer. Essas desculpas, elas vão ganhando força e nós chamamos de paradigmas. Então eu vou colocar alguns aqui e depois nós vamos voltar a falar do texto bíblico. A primeira desculpa para não congregar, vocês estão vendo aí na tela. Eu não preciso ir ao templo para congregar, pois Deus está em toda parte. Olha, Deus é onipotente, tem todo o poder no céu e na terra, é onisciente e onipresente, com certeza. Mas a igreja é um corpo, segundo Romanos capítulo 12, versículo 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. A outra desculpa, a igreja somos nós, não um prédio. A parte do prédio está correta. O prédio é o local de reunião. Quando o povo de Deus está presente ali está a igreja. Pode ser em um prédio luxuoso ou pode ser debaixo do pé de manga, como a história que eu vi de missionários que estão plantando igrejas em lugares mais pobres. O importante é saber que a igreja só é identificada como igreja quando ela está reunida. A outra desculpa, não gosto de congregar, pois lá só tem gente falsa. Veja bem, lugar de doente é no hospital. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. É lá mesmo que tem que ter esse tipo de gente. Outra desculpa, no domingo eu quero descansar. Olha, eu sinto informar que se você deseja morar no céu, lá teremos descanso das lágrimas, dos sofrimentos, tá? É um lugar de paz, mas é um lugar para a gente trabalhar eternamente. Outra desculpa, eu não congrego porque o pastor não visita. Primeiro que o pastor visita e quando não pode, ele telefona para saber como está. Agora, quem visita o pastor quando ele está doente? Olha, eu poderia citar mais um monte de desculpas para justificar a ausência em cultos congregacionais, mas eu quero mesmo me ater para o texto bíblico de Hebreus. Então eu vou fatiá-lo aqui e nós vamos falando. Primeira parte do versículo diz, não abandonemos a tradição de reunirmos como igreja. O texto é claro. E quando existe alguma dúvida, a primeira coisa que o pregador deve pesquisar é o original escrito no grego, para não distorcer a palavra. E aqui fica claro que o que está falando é de uma reunião de culto público. O escritor aos Hebreus está ordenando a igreja a se reunir para adoração a Deus. Segundo o procedimento de alguns, a outra parte do versículo. Naquela época, por que alguns crentes também não cultuavam a ponto de sofrerem essa exortação? Eles tinham medo de perseguição. Quem se reunia estava mais exposto ao perigo do que as outras pessoas. Naquela época também tinha cristãos que tinham falta de interesse em reunir. Então, qualquer que fosse a razão, eles deveriam considerar um dever sagrado se reunir para adorar a Deus. Assim como nós, nesses tempos pós-modernos, devemos ter em nosso coração como um dever sagrado reunir em um culto público. Se você espera o derramar da graça de Deus sobre a sua vida, tem que cumprir o seu papel de adorador com o Altíssimo. E essa adoração comunitária, ela somente acontece quando estamos juntos, eu e você, que amamos a obra de Deus. A outra parte do versículo diz, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Agora, a conversa vem para nós cristãos frequentes. Vamos motivar uns aos outros. Vamos exercer o nosso caráter de gente piedosa, exercer o trabalho de chamar pessoas de todos os lados para reunir, estender a mão ao caído, conquistar os que estão sem Cristo e exortar aqueles que estão quietinhos no seu lugar a virem a adorar ao Senhor. A outra parte do versículo diz assim, tanto mais vedes que o dia está se aproximando. Que dia? Que dia é esse, gente?
Para os judeus daquela época foi a destruição de Jerusalém, que foi uma coisa terrível. Mas podemos aplicar para nós também. Qual o grande dia que se aproxima? O dia da vinda do Senhor? Os sinais estão aí: terremotos, nuvens de gafanhotos, peste, fome, esfriamento na fé. É hora de ficarmos atentos e começar a olhar para o céu. Qual que é a vantagem em congregar? Primeira coisa é que aquele membro que é frequente, é com ele que o pastor ou líder pode contar para ajudar na obra. Outro ponto interessante é que quem congrega amadurece espiritualmente. Mais um outro ponto, que quem congrega é um testemunho e uma referência para a sociedade. As pessoas vão ver assim, ali tem um grupo de cristãos que oram, louvam e anunciam a palavra. E para encerrar, você sabe qual a diferença entre frequentador e membro de igreja? A diferença se resume em uma só palavra, que é o compromisso. Que o Senhor Deus venha cada dia nos inflamar mais e mais, inflamar o nosso coração a ponto de dizermos como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu venho aqui pedir para você ajudar o nosso ministério. Não vou pedir ajuda financeira. A ajuda que eu quero é que você ajude divulgando as nossas mídias sociais para que mais pessoas também sejam alcançadas e sejam abençoadas. Você pode se inscrever no meu canal no YouTube, o canal Adriano Papa. Você curte, você se inscreve, curte ali os nossos vídeos e marque o sininho, e toda vez que nós postarmos vídeos, você vai ser notificado. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida. Toda semana tem material novo ali para abençoar a sua vida. E você pode nos seguir no nosso Instagram, @Propósitos de Vida TV. Todos eles têm sempre materiais que são postados ali para abençoar a vida de mais pessoas. E você pode divulgar também o nosso programa, que é exibido toda quinta-feira às 22 horas na TV Caravelas, Canal 6, NET Cabo. Isso para a cidade de Patinga. Se você não se encontra na cidade de Patinga, não fique triste. Você pode assistir também toda quinta-feira às 22 horas no site da emissora www.tvcaravelas.com. Divulgue para que mais pessoas sejam abençoadas e alcançadas pela mensagem do Evangelho. Eu agradeço a sua audiência e convido você para a próxima semana para assistirmos mais um programa Propósitos de Vida. Receba a bênção apostólica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita saúde, paz, em nome de Jesus.